No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV, concurso da Loteca 946, aquele com 8 jogos sábado, prêmio estimado em 300 mil. Creio que chegue por aí, não vai superar muito não. Afinal, no concurso passado, nosso amigo lá do Amazonas levou sozinho, abraçou a bolada, estava acumulada por ser final 5 e agora ela volta ao normal. Uma loteca que vem se revitalizando. A partir desse concurso aqui, nas lotéricas, você já pode pedir o cartão da loteca com o nome dos times impressos. Durante um período ainda eles vão usar esses cartões sem o nome, mas os lotéricos estarão agora recebendo em PDF toda semana os jogos para imprimir e colocar à disposição. Se você chegar na sua lotérica, que você conhece lá o gerente, e ele ainda tiver meio desligado disso, começa a cobrar. Fala, pô, eu quero o jogo impresso que a Caixa falou que agora está à disposição da galera, tá ok? Então vamos pro 946. Roda a vinheta, Matheus, que eu quero começar. E como é normal, vamos começar falando da nossa grande enquete Vovoteca, que na manhã dessa quinta, manhã não, às 13 horas que eu tirei a parcial, estava superando a 2.000 votos. Na tela, Matheus, vamos conversar sobre os números dos lotequeiros. É isso aí, vocês estão vendo? Colorido, bonitinho. Olha os amarelinhos aí assustando todo mundo, as terríveis surpresas. Então, como eu disse, superando 2.000 votos, os lotequeiros apontam 7 casas favoritas, porém sem nenhum super favorito. Ninguém supera 80%. 5 dos favoritos atuando em casa, que é a coluna 1, e 2, apesar de pequeno favoritismo, que é o Palmeiras 58% e o Flamengo 55%, são os favoritos da coluna dos visitantes, a coluna 2. 17 casas vocês veem aí azuladas, a casas que indicam a normalidade, sendo que 2 jogos, Ceará e Atlético Paranaense, e Brusque e Botafogo, Ceará é o jogo 2, o Brusque é o jogo 6, são jogos que o lotequeiro está nos mostrando maior dificuldade em escolher uma coluna. Por isso, azul nas 3 colunas, ou aquilo que eu chamo do jogo digno de triplo. Tá ok, galera? Vamos para a surpresa. Elas aparecem de olhos arregalados em 15 amareladas colunas. Cercar umas 3 pode fazer uma grande diferença, porque elas sempre vão aparecer. Eu olho e destaco as 3 colunas surpresas amarelinhas da coluna 1 do mandante. Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia. Por quê? Corinthians pega o Atlético Mineiro, o Bahia pega o Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense pega o Palmeiras e Bahia pega o Flamengo. Quer dizer, os visitantes envolvidos ou em Libertadores ou em Sul-Americana. E aí torna perigosa essas surpresas de mandante. Aí que eu tenho mais, aí fala só, sobrou para falar da Zebrinha. A Zebrinha anda meia revoltada com os votantes da enquete Vovoteca, que não estão deixando muitas casas, muitos pastos avermelhados para ela. Passo é a grama com ketchup do Vovoteca, vermelhinha. Tá aí no Remo, tá aí no Santos e tá aí no Juventude. Sei lá, hein? Pelo Bragantino tá na Sul-Americana, se bem que o Santos também tá envolvido, sei lá. Mas é um peixe, é um jogo que pode ser perigoso. É isso aí, a passagem rápida pela enquete. A enquete segue aberta até sábado, 12 horas. É quando eu encerro a enquete. E ela é atualizada online, né? Quem vai lá, vota uma vez só, toda vez que voltar no vovoteca.com, vai ter oportunidade de ver a enquete atualizada e você vai conferindo se vai tendo muita mudança em relação a essa que eu tirei da própria enquete, né? Crio essa planilha para trazer aqui para vocês. É isso aí, galera. Agora vamos a aquele brinde, né? Aquelas dicas extra que eu trago para Vovoteca TV. Na tela, Matheus, os destaques do 946. Tá aí? Tabus em andamento. Jogo 1.
favorável ao Avaí, com predominância de empates. Olha, a Raposa tem que quebrar esse tabu aí. Jogo 2, favorável ao Atlético Paranaense. Quer dizer, se der um empatezinho aí, esse joguinho, o Atlético continua mantendo o tabu. O Ceará, cabe a ele quebrar o tabu. No jogo 3, o tabu é favorável ao Figueirense, nos jogos recentes e também no jogo como mandante. Só tá dando o Figueirense nesse jogo 3, em que ele recebe o Botafogo, o Botinha, a Pantera de Ribeirão Preto, São Paulo. No jogo 4, outro tabu duplo, aqui é favorável ao Tricolor Paulista, nesse confronto que ele vai ter contra o Fortaleza. E também ao tabu demandante e dos últimos confrontos recentes. Só tá dando São Paulo ou empate. Outro tabu é o do jogo 5, aqui é favorável à Macaca, que até pela posição na tabela tá precisando manter esse tabu. No jogo 9, o tabu demandante favorável à Chapecoense. 2 vezes que o Cuiabá foi lá, apanhou as 2. No jogo 10, tabu favorável ao Palmeiras, mas, e até, né, um bom tabu, porque é aquele tabu que tem predominância de vitórias. Perigo aí pro Dragão Atlético Goianiense. Já no jogo 13, é um tabu favorável ao Santos, mas com predominância de empates. Empata muito, tem Santos e Bragantino. Aí eu tenho aquilo que eu chamo de confrontos bola na rede, sem empates e com gols. É legal, né? Eu gosto de ver esse tipo de jogo. Sempre com gol e sem empate. Dá até vontade de gastar duplo aberto nesses 3 aqui, ó. Jogo 8, Fluminense e Grêmio. Jogo 11, Vasco e Náutico. E jogo 14, Inter e Juventude. Quando essas 6 equipes estão em campo, uma contra a outra, a história está mostrando que sai gol e tem vencedor. Será que vai continuar assim ou vai pintar algum empate em um desses 3 jogos? É isso aí então, agora a gente dá aquele pulo rapidinho e o Matheus vai jogar na tela o nosso jogo sugestão. Então eu tô aqui voltando com o jogo sugestão, aquele de 5 duplos baseado na enquete, na semana, na oscilação, em tudo aquilo que a gente vem lendo aí pela internet afora sobre os jogos. E eu criei então esse aqui dos 5 duplos, onde o verde seria a minha primeira marcação e a cor mais escura é onde eu estou arriscando o duplo. E ficou assim, Cruzeiro na coluna 1 no jogo 1, porque a Raposa mostra uma ligeira melhor e pode aproveitar o mando. São times iguais, mas o Cruzeiro em casa eu vou acreditar nele. No jogo 2 aqui eu vejo uma boa possibilidade de arriscar o empate seco. É uma opinião inicial, né? Porque eu tô vendo aqui o Ceará em 11º, o Atlético em 5º, quer dizer, o que tá pior tá em casa, o que tá melhor tá visitando. Vou colocar esse equilíbrio aqui e vou acreditar que vão acabar empatando. Pro Atlético seria bom ele ir lá fechadinho e levar um pontinho. No jogo 3 estou indo de Figueirense, que é o 6º colocado, ao receber o Botinha de São Paulo, que é o 5º. Até porque 6º com 9 pontos, o Bota é o 5º com 12. É um jogo necessário para o Figueirense não só se aproximar desse G4, como barrar uma ascensão do Bota. Figueirense coluna 1 no jogo 3. São Paulo e Fortaleza. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Tô indo de São Paulo em empate. São Paulo mandante, mesmo aí com vários desfalques, ainda lutando pela Libertadores. Crespo tá tendo problema. O Fortaleza, por outro lado, mais descansado, mas que tem sobre si o peso e a dificuldade que tem quando atua contra o São Paulo jogando no Morumbi. Por isso eu gasto aqui o duplo São Paulo e empate. No jogo 5, é jogo de briga mesmo, essa é briga pesada lá. A Ponte é a 18ª, 9 pontos, o Remo é o 15º, 10 pontos, um pontinho acima. Eu gostei do jogo da Ponte contra o líder Náutico, acabou empatando, mas mostrou bom futebol. O Remo vem de uma virada sobre o Brusque, porém em casa. E fora de casa, o Remo tem uma tendência de queda de rendimento. Jogo 5, coluna 1, Ponte. Jogo 6 é o Brusque, que eu acabei de falar, né? Que tomou a virada do Remo, recebendo o Bota Carioca. Aqui eu estou indo de empate e Botafogo, deixando o verde aqui como primeira opção no Botafogo Carioca. O porquê isso?
eu percebo que nessas últimas 3 rodadas do Brusque, a defesa tem falhado invariavelmente. É uma defesa que vem falhando, levou 9 gols nos últimos 3 jogos. O Botafogo, que também não é um grande time, mas tem a possibilidade ou de empatar ou até vencer com essa defesa peneira do Brusque. Empate e Botafogo. No jogo 7, eu estou indo aqui com o Timão, com o Corinthians na coluna 1. Isso levando em consideração um Galo desfalcado. Já existe notícia que ele deve vir a São Paulo com o time reserva. Ele está em terceiro, 22 pontos. O Corinthians é o 12º, 14 pontos. Esses 3 pontos vão pesar muito na tabela de classificação para o Corinthians. E eu acredito que aquele golzinho do Jô de cabeça, 1-0 sobre o Atlético. Coluna 1, Corinthians. No jogo 8, é um duelo tricolor, outro duelo tricolor, né? Porque tem São Paulo e Fortaleza, que é Fluminense e Grêmio. Fluminense, todo mundo tá gostando do futebol apresentado pelos cariocas. O Grêmio só tá devendo para todo lado, precisa vencer desesperadamente. Eu acho por isso que esse jogo vai ser aberto, e aberto também é o meu duplo. Coluna 1 e coluna 2 para Fluminense e Grêmio. O jogo 9, aqui é o jogo de desespero total. Chapecoense, 19º, 4 pontos. Cuiabá, 18º, 6 pontos. Brigam por uma vitória desesperadamente. Eu acho que aqui é a chance da Chapecoense, recebendo um igual, conseguir a sua primeira vitória, até que enfim, que os anjos digam amém e eu acerte esse ponto. Coluna 1, Chapecoense. No jogo 10, lá vou eu de novo arriscar aquele temível duplo aberto, o caça-beirada. Eu estou indo de Atlético Goianiense ou Palmeiras, respeitando o bom momento que vive o Atlético Goianiense, fazendo boas partidas, apesar da 10ª posição ocupada, com 15 pontos. E o Palmeiras é o líder, mas como tem Libertadores, também deve ir com um time assim, alternativo, deve poupar alguma coisa. E aí vai haver esse equilíbrio. Porém, o futebol de ambos é ofensivo. O Palmeiras tem elenco suficiente para montar um bom time, ir lá e bater o Atlético Goianiense. Como o Atlético Goianiense tem potencial de receber o Palmeiras e vencer. Duplo aberto para Atlético Goianiense e Palmeiras. No jogo hoje, 11, aí temos o Vasco recebendo o líder Timbu, o Náutico. O Vasco vem aí em ascensão, vai jogar em casa, é o 7º, 17 pontos. Esses 3 pontinhos vai levar ele para 20. Ele vai ficar ali colado no G4, é isso que almeja toda a diretoria, toda a torcida, todos os fãs do Vascão da Gama. Eu vou acreditar que aqui o Náutico vai tropeçar. Coluna 1, Vasco. No jogo 12, aqui é outro jogo que eu abro novamente o duplo. Tô arriscando muito duplo aberto, vocês podem dizer, mas é devido a esses times, né, meio alternativo, pode acontecer realmente de casar ou numa casa ou na outra. Flamengo normalmente sofre quando visita o Bahia lá em Salvador, mas o Flamengo tem um elenco superior, pode também Renato querer jogar aí uns reservas em campo, e aí o jogo deve ficar aberto. E por isso, quando é aberto, eu abro o duplo, coluna 1 ou coluna 2 no jogo 12. E no 13 eu tô aqui arriscando ou um empate seco, é aquilo que eu sempre falo, né? É a minha visão, pelo menos. Esses jogos regionais, eles têm uma estrutura diferente. Os times se conhecem demais, tá? O Bragantino tem um excelente time, tá muito bem montado. Aquilo que eu digo também, ele vem caindo um pouquinho de produção física no segundo tempo. O Santos é esse time jovem, não está jogando muito bem fora de casa, mas devido aí a poupar, né, vamos acreditar que o Bragantino também não entre completo, esse jogo pode se transformar naquele jogo de empate com gols. É o que eu espero, por isso eu estou indo de empate seco para Bragantino e Santos. Chego no jogo 14, outro duelo regional é o Inter recebendo o Juventude, jogo duro, né? Esse Inter e Juventude, só que por ser regional, o Inter não vence as 5 rodadas contra um Juventude que não vence fora há 10 jogos. É muito tempo sem vitória do Juventude. É o típico jogo para o Colorado aproveitar e quebrar essa sequência sem vitórias.
e o Juventude deixa para quebrar depois, porque aqui eu vou de Inter, coluna 1, no jogo 14 do 946, 300 mil real. É isso aí, galera, é muito bom sempre estar aqui falando com vocês, atrasei um pouquinho o vídeo nessa quinta-feira, mas não poderia deixar de colocar no ar, porque acaba virando uma tendência, né? E você fica meio que viciado. Eu quero gravar. Ô, Matheus, vai gravar, pai? Vamos gravar. Tive que sair hoje, chegou um pouco tarde, tô até aqui arrumadinho, sem a camisa do time, né? Poderia pôr a do Vitória ou a do Roma hoje, mas fica pra próxima semana isso. Porque na próxima semana, tanto eu como você, nós vamos rachar esse prêmio de 300 mil. Aliás, e vamos ganhar em 20, né? 15 milzinho na conta de cada um, todo mundo feliz, fazendo aquele churrasco. É isso aí, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Amém.